Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, nós daremos início ao capítulo 6, Responsabilidade por Omissão. Então, nós iremos falar sobre a responsabilidade do Estado por omissão no tópico 6.1, sobre os pressupostos e requisitos no tópico 6.2 e, por fim, sobre os casos notáveis no último tópico 6.3. Ok? Então, vejamos aí. A responsabilidade do Estado por omissão é um tema intricado que envolve a análise das consequências legais decorrentes da inatividade estatal diante de situações que demandam ação. Inatividade, né, devido à questão da ausência de ação do Estado, beleza? Então esse tópico ele irá explorar as implicações jurídicas, né, por essa omissão do Estado, examinando assim como o ordenamento jurídico lida com os casos nos quais a responsabilidade vai surgir não pelo que o Estado fez, mas sim pelo que ele deixou de fazer, ok? Pela sua omissão. Então vejamos a questão da natureza da omissão estatal. Então, a omissão estatal, ela refere-se à inércia do poder público diante de deveres ou de situações nas quais se espera a sua intervenção, ou seja, a sua ação. Seja na prestação de serviços essenciais, seja na proteção dos direitos fundamentais, ou até mesmo na garantia da segurança pública, a omissão, ela pode ser tão impactante quanto uma ação direta, desencadeando efeitos significativos sobre os indivíduos e até mesmo sobre a coletividade como um todo. Então, a diferença entre ação e omissão na responsabilidade do Estado. Então, pessoal, a diferença entre ação e omissão na responsabilidade do Estado é de suma importância. Por quê? Enquanto a responsabilidade por uma ação muitas vezes envolve a análise das consequências de atos estatais, a omissão focaliza-se apenas na negligência ou na inércia do Estado frente a deveres que lhes são impostos, beleza? Então, a responsabilidade por omissão desafia a questão da concepção tradicional de que o Estado ele vai ser responsável apenas pelo que faz, expandindo o escopo para incluir também as suas omissões prejudiciais, tá? Então, não ache que o Estado apenas ele vai deixar de fazer e vai tirar o dele fora, não, porque ele também vai ser responsabilizado por sua omissão também. Então, isso foi garantido aí nas análises de responsabilidade civil do Estado. Outro ponto é a questão do dever de agir e a configuração da omissão. Então, a responsabilidade por omissão ela está vinculada à existência de um dever legal de agir. Então, ou seja, às vezes na legislação fala que o Estado é obrigado a fazer determinada coisa, quando ele deixa de fazer, ele vai ser responsabilizado. Então, esse dever ele pode surgir de disposições legais específicas, né, de uma lei específica, ou até mesmo de obrigações decorrentes de tratados internacionais, em que o Brasil ele é signatário, ou até mesmo de princípios constitucionais. Então, ou seja, vai estar ali dentro do nosso ordenamento jurídico essa questão do dever de agir do Estado. Então, quando há uma análise cuidadosa da legislação e também da jurisprudência, isso vai ser um ponto principal para que seja determinado a existência e a extensão desse dever em casos concretos. Então, ou seja, eu não posso falar, o Estado foi omisso. Beleza, mas ele foi omisso? Tem uma lei que obriga ele a fazer? Se não tiver, não há que falar em omissão. Lembrando que serviço público, ele tem que fazer ou deixar de fazer o que a lei permitiu, tá? Então, se não tem uma lei falando nada que ele tem que fazer, a omissão não vai ser julgada, beleza? Então vejamos a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva por omissão. Então, vejamos que em alguns casos, né, essa responsabilidade por omissão, ela vai ser aplicada sob a égide da responsabilidade objetiva. Isso significa que o Estado ele pode sim ser responsabilizado independentemente da comprovação de culpa, beleza? Lembrando que na responsabilidade objetiva não precisa ter culpa, não precisa ter dolo, tá?
porque isso vai ser baseado na ideia de que, ao assumir determinadas funções, o Estado ele assume também o ônus de agir para evitar danos. Então, se ele deixou de fazer e houve danos, ele vai ser responsabilizado. E aí, partimos então para as excludentes de responsabilidade por omissão, tá? Ou seja, excludentes são aqueles pontos, como, por exemplo, caso fortuito, né, força maior, que o Estado pode utilizar para eximir sua responsabilidade. Então, assim como na responsabilidade por ação, existem excludentes que podem afastar a responsabilidade do Estado por omissão. Então, questões como a demonstração de impossibilidade técnica, a existência de causas alheias à esfera estatal, ou seja, que foi além do que o Estado poderia, ou a atuação de terceiros, podem ser considerados como fatores excludentes em determinadas circunstâncias. Então, nós vimos isso aqui, tá, nas aulas anteriores. Então, o Estado ele pode fazer uso desses excludentes para tirar essa responsabilidade por ele não ter feito nada, porque ele vai alegar que isso foi além do que o Estado, tá, atuou. Então vejamos a questão da jurisprudência como guia na responsabilidade por omissão. Então vamos ver o que a jurisprudência tem feito aí. Então, a jurisprudência ela desempenha um papel importante na configuração da responsabilidade por omissão, estabelecendo aí parâmetros e critérios para análise desses casos. Tá? Então a gente tem que ver o contexto. Então vejamos, a interpretação de casos anteriores e o desenvolvimento jurisprudencial contribui para a definição das fronteiras e das nuances dessa forma particular de responsabilidade do Estado, beleza? Então ela vai ditar aí alguns caminhos, algumas considerações. Então, de forma a gente finalizar essa questão da responsabilidade do Estado por omissão, vejamos que esse tópico ele ressaltou a importância de uma abordagem mais cuidadosa na análise da responsabilidade do Estado por omissão. Tá? Então a gente vai ver que nem sempre quando o Estado ele deixa de fazer determinadas coisas ele vai ser responsabilizado. A gente tem que ver alguns pontos aí que foram abordados nesse tópico. Então vejamos que a compreensão dos deveres legais de agir, né, a aplicação adequada das teorias de responsabilidade e também da consideração das circunstâncias específicas vão ser essenciais aí para garantir uma responsabilização justa e equitativa quando o Estado ele é chamado a responder, não apenas pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer. Então, pessoal, não é algo simples, a gente vê que tem uma certa complexidade, mas a gente tem alguns pontos que vai atender, né? Então a gente vê que nada do que a gente viu até agora sobre responsabilidade do Estado é absoluto. Então a gente vai ver que tem algumas situações, né? Tem alguns contextos, algumas brechas aí que vai existir e existindo, né? Geralmente quando tem muita complexidade, a gente vai para a jurisprudência e vê como isso está sendo discutido, pontuado pelos tribunais, beleza? Então, passamos para a questão dos pressupostos e requisitos aí. Então, a responsabilidade do Estado é um conceito complexo e multifacetado, ou seja, tem diversos fatores. E isso exige uma análise detalhada, uma análise meticulosa dos pressupostos e dos requisitos que vão fundamentar a configuração dessa responsabilidade do Estado. Então esse tópico ele visa examinar de forma cuidadosa esses elementos, destacando os aspectos cruciais que devem ser considerados para que a gente possa determinar quando e como o Estado ele vai ser responsabilizado, seja por sua ação ou seja pela sua omissão. Então, a conduta estatal é o primeiro pressuposto, tá? Então, é o ponto inicial da responsabilização. Então, o primeiro requisito aí. Então, o primeiro pressuposto para a responsabilidade do Estado é a existência de uma conduta estatal. Tudo começa pela conduta do Estado, ou seja, por uma ação ou omissão. Então, seja uma ação específica, seja uma decisão administrativa, ou seja até mesmo uma omissão. É necessário, isso é importante, gente, identificar de forma clara qual foi o comportamento do Estado que se pretende analisar. Beleza? Então a gente parte desse pressuposto. Então a conduta estatal ela serve como um ponto de partida, né, o ponto inicial para a gente avaliar a responsabilidade. O segundo ponto é o dano, tá? Dano seria essa lesão efetiva aos direitos ou interesses dos cidadãos. Então o segundo elemento essencial é a existência de um dano. Então a responsabilidade do Estado, ele pressupõe que a conduta estatal resulte uma lesão efetiva aos direitos, interesses ou patrimônio de terceiros. Então, gente, não teve dano, Rafael. Pronto, não tem responsabilidade, beleza? A comprovação do dano é importante para a gente estabelecer a conexão causal entre a conduta estatal e os prejuízos sofridos pela parte
prejudicada. Falou de conexão, fala-se de nexo causal, em que a gente vai tentar ligar a conduta com o dano, beleza? Então, o nexo causal aí, ele vai ser o elo, ele vai ser o responsável, né, pela conexão desses dois primeiros pressupostos que nós vimos, que são a conduta estatal e o dano. Então, é necessário o quê? É necessário que a gente demonstre que a ação ou omissão do Estado foi realmente a causa efetiva dos prejuízos alegados pela parte lesada. Então, essa análise do nexo causal, ela tem o objetivo de determinar se há, então, uma relação direta e imediata entre a conduta e o dano sofrido. E aí nós partimos para o seguinte pressuposto: culpa ou responsabilidade objetiva? A base da imputação, que a gente vai ver, né? A questão aqui, se vai ter que esse ônus da prova vai para o cidadão, vai para o Estado. Então aqui a gente tem que entender culpa ou responsabilidade objetiva. Então a responsabilização do Estado pode ocorrer com base na culpa, exigindo a demonstração de negligência, imprudência ou dolo na conduta do Estado. E de forma alternativa, alguns sistemas, né, jurídicos adotam a responsabilidade objetiva, na qual a simples existência da conduta e do dano é um caráter suficiente para imputar responsabilidade, independentemente da existência de culpa, beleza? Eu não preciso mostrar que o Estado agiu de forma ilegal, tá? De forma ilícita, beleza? Na objetiva, basicamente, existindo conduta, dano e o nexo causal, pronto, já tem a responsabilidade do Estado, beleza? Então, pessoal, teorias de responsabilidade, modelando a obrigação de reparação. Então, vejamos, a escolha da teoria de responsabilidade desempenha um papel significativo na configuração da obrigação de reparação, seja pela aplicação da responsabilidade subjetiva, seja pela objetiva, por omissão, por ação ou por outras teorias discutidas anteriormente. A seleção da abordagem apropriada impacta de forma direta, né, como essa responsabilidade ela vai ser imputada ao Estado, de forma integral, né? Dano material, dano moral, certo? E aí a gente entra então na questão da ausência de excludente, que é um pressuposto que geralmente é utilizado do Estado para tentar eximir a sua responsabilidade. Então vejamos, superando limitações e justificativas. Então, pessoal, a responsabilidade do Estado ela pode ser excluída ou limitada por certos fatores, como a demonstração de impossibilidade técnica, a presença de causas alheias à esfera estatal ou até mesmo a atuação de terceiros que vai estar envolvido nesse dano, então vai tirar a responsabilidade do Estado. Contudo, vejamos que, para que a responsabilidade ela seja configurada de forma integral, né, é necessário, ou seja, faz-se necessário superar esses excludentes e essas justificativas, demonstrando que elas não são aplicáveis ao caso específico, beleza? Então a gente tem que observar que essas excludentes elas não fazem sentido para a responsabilidade do Estado. Então o Estado sempre ele vai fazer uso dessa questão da ausência de excludentes aí para tentar eximir a sua conduta, beleza? A questão da prova adequada é a fundamentação fática da responsabilização. O que seria isso? A responsabilização do Estado sempre vai exigir a apresentação de provas adequadas que vão fundamentar os elementos essenciais. Por exemplo, vai ter que ser analisado a conduta, né, o dano, o nexo causal e, quando aplicável, a questão da existência de culpa. Ou seja, vai analisar cada pressuposto, tá, que nós já abordamos aqui na aula. É a tida prova adequada. Então, a robustez, né, da evidência, ela vai ser crucial para que possa ser estabelecida a responsabilidade de forma convincente perante os órgãos judiciais ou administrativo. Beleza? Então, de forma a finalizar aqui a questão dos pressupostos e requisitos, esse tópico ele destacou o seguinte: o grau de importância da análise meticulosa que tem que ser feito dos pressupostos e também dos requisitos para a configuração da responsabilidade do Estado. Então a gente tem que analisar cada pressuposto, cada requisito, para ver a questão da responsabilidade do Estado. Obviamente, a compreensão clara desses elementos é vital, é importante para assegurar uma responsabilização cada vez justa e equitativa do Estado. Porque isso garante, de certa forma, a obrigação de reparação, né, para que ela seja imposta apenas quando todos os critérios necessários são devidamente preenchidos. Obviamente, também analisado qual tipo de teoria de responsabilização vai ser adotada. Beleza? Então, eu finalizo aqui, pessoal.
E na próxima aula nós veremos o tópico 6.3 e o 6.4.